paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos dando continuidade hoje no capítulo 13 do Evangelho de João. Vamos ver até o versículo 20 para estudar bem esse ato de Jesus aqui no capítulo 13. E começa assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Nos diz muito essa última frase do versículo 1 que diz que Jesus sempre amou os seus, mas que nesse fim, sabendo o que ele ia viver, sabendo o que ele ia sofrer, aqui traz uma afirmação: ele não desistiu do amor, ele amou até o fim. E que fim foi este? Ele amou até a morte e a morte de cruz. Então Jesus, ele veio com uma missão e ele não desistiu da sua missão. Ele cumpre a sua missão de amar e de amar a qualquer custo, e foi caro o custo de Jesus, pelo amor a cada um de nós, dando a sua vida. E no 2 ele continua: Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e que ia para Deus. Jesus tinha consciência, Jesus sabia quem ele era, Jesus sabia da sua missão, e agora ele sabia que o momento de voltar para o Pai estava próximo. Então se levantou ali na ceia, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com uma toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar você, não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos, a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus falava ali de Judas. Jesus aqui, ele tem uma atitude de extrema humildade. Essa função de lavar os pés na tradição judaica era feito pelos escravos. Os escravos é que se dobravam e lavavam os pés dos seus patrões, dos seus mestres. Mas Jesus tinha algo muito importante para ensinar. E ele não, é claro, não se importou com essa maneira para ensinar. E Jesus, ele tira sua capa, ele se prepara
Porque agora ele estava dizendo: eu agora sou servo. Eu agora vou lavar os pés de vocês. E Pedro, né? Tinha que ser Pedro. Ele fala com Jesus: não, Senhor, essa função é dos escravos. Jamais, jamais o Senhor vai lavar os meus pés. Mas Jesus disse para ele assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não terá parte comigo. E Pedro diz: ah, então tá, Senhor. Lava os pés, lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo, porque eu preciso ter parte com o Senhor. Mas Jesus diz para ele assim: olha, vocês já estão limpos. Em outras versões aí, a sua Bíblia diz isso. Vocês já estão limpos, porque vocês estão andando comigo. Então eu só preciso lavar os seus pés. Porque aquele que anda com Jesus, aquele que anda na luz da palavra de Deus, ele já é lavado. Ele já é purificado. Mas por que Jesus diz assim: os seus pés eu preciso lavar? É claro que se a gente for olhar pelo lado ali da região, uma região de deserto, uma região de poeira, onde andavam de sandálias, né? Os pés era muito afetado, era muito sujo, era muito contaminado. Então era necessário sempre o uso ali da lavagem dos pés. Mas e eu? E você, cristãos? Nós já somos lavados porque nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida. Aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus, ele é transformado, ele se torna numa nova criatura. O Espírito Santo vem e começa ali a ministrar, a nos convencer de toda sujeira, de toda imundície, e a gente vai pedindo perdão e a gente vai sendo lavado, mas nós continuamos neste mundo. Nós continuamos sujeitos à tentação, sujeitos ao pecado, sujeitos às imundícies. Nós continuamos. E lá em 1 João 1,9, que inclusive nós estudamos a carta de João, diz assim: olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa foi uma carta escrita aos cristãos, que João também é o escritor. Mas veja bem, ele escreve falando para pessoas que já foram lavadas. Eu preciso estar diante de Deus todos os dias em humildade e reconhecendo que eu preciso de perdão, que eu sou falha, que eu iro, que eu grito, que eu continuo ainda mentindo e tantas outras coisas. Eu preciso pegar 1 João 1,9 e confessar os meus pecados e lavar os meus pés e ter os meus pés lavados todos os dias. E lembrando aqui de uma posição de humildade, é impossível lavar os pés de alguém em pé. Para lavar os pés de alguém, eu preciso me dobrar. Eu preciso de alcançar a parte mais baixa do corpo humano, que são os pés. Como eu lavo os pés se eu não me dobrar? Jesus ali, ele se dobra e ele diz, sim, que ele é mestre, não é? E mesmo assim, ele está lavando os pés de Jesus. Posição de humildade. A palavra de Deus diz assim que
perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, contrito, humilde. E continuando aqui no 19, então os fariseus disseram, é o verso 11 do capítulo 13. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e tem razão, pois eu sou mestre e Senhor. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para vocês, para que façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que enviou a mensagem. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Olha aqui que nós já vemos uma recompensa, felicidade, ser feliz por ser humilde, ser feliz por ser servo, ser feliz por perder a razão e abrir mão da razão, das discussões, ser feliz se praticarem esse mandamento. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as escrituras sagradas dizem. Aquele que toma refeição comigo se virou contra mim. Esse versículo você encontra no Salmo 41:9. Ali uma profecia do traidor que se voltaria contra Jesus. E no 19 diz, digo isso a vocês agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. A quem me recebe, aquele que me enviou. Quer dizer, se a pessoa recebe a quem Jesus enviou, está recebendo o próprio Jesus. Isso é um consolo para nós, porque muitas vezes nós vamos pregar o evangelho e às vezes somos maltratados, nos tiram ali a estrutura, às vezes, de tão maltratados que somos como quando vamos levar a palavra do evangelho. Mas eles não estão negando a mim nem a você. Eles estão negando Jesus. Porque aquele que recebe o evangelho, que agora alguém vai levar, alguma pessoa que aceitou Jesus, algum pastor, algum obreiro, algum missionário, alguma pessoa que se torna apto e vai levar o evangelho, que aceita Jesus e vai levar o evangelho, se não aceitam essa pessoa, também não estão aceitando Jesus. E aqui nós vemos Jesus dizendo, eu sou mesmo, eu sou o Senhor e eu sou mestre, isso é verdade. Mas eu estou tomando essa atitude de lavar os pés uns dos outros para que depois, quando vocês forem começar o seu ministério, vocês compreendam que vocês estão vivendo o período da graça, que vocês estão vivendo agora o grande amor de Deus, a misericórdia, a compaixão. E o que vai funcionar, o que vai trazer felicidade é ser servo um dos outros. É o que Jesus está dizendo. Vocês vão experimentar isso lá na frente. Quando forem traídos, quando forem perseguidos e vocês tiverem que se abaixar e lavar os pés dos inimigos e lavar os pés dos traidores, amando e amando até o fim, sem desistir do amor.
Jesus nos dá uma grande lição, mais uma. Tudo que Jesus fez e falou, ele fez e falou para que eu e você pudéssemos seguir os seus passos. Ele é o exemplo maior para nós. E hoje ele está nos dizendo o caminho da humildade, o caminho de ser servo. Lembrando que se eu planto, eu colho. Aquele que dá é que recebe. Então são atitudes que nós precisamos de ter até mesmo para colher. Porque se eu tenho uma atitude de soberba, eu crio antipatia contra a minha vida. Que a minha atitude, a sua atitude, seja parecida com a de Jesus. Atitude de servo, atitude de humildade, porque Jesus fez isso para que eu e você pudéssemos aprender essa lição, de nos dobrar, de aprender com o mestre, porque ele mesmo foi servo e ele não precisaria de tomar essa atitude. Fica essa palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para o nosso meditar, em nome de Jesus. A paz e a graça